Faz uma oração específica por você, por nós. Esteja à vontade. Eu quero que vocês mandem para todo mundo essa live, tá? Eu vou fazer uma oração e a gente vai começar. Eu vou louvar uma canção e em seguida nós já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que me perguntaram se realmente ia ter a live ou não, por conta do Dia dos Namorados, que as pessoas queriam aproveitar com os seus amados e as suas amadas. Mas, como a gente já não tem final de semana, então eu optei por fazer hoje na sexta-feira, tá? Fazer normal, né, gente? Eu acho que já deu pra todo mundo fazer suas surpresas, ganhar os seus presentes e a gente continuar orando um pelos outros. Eu sei que tem gente que tá solteira, eu sei que tem gente que tá namorando, casado, mas nós não queremos deixar de fazer a live por conta disso, tá bom? Então, que Deus continue abençoando você solteiro, que está esperando no Senhor, você casado, você noivo, tá? É o nosso cenário da Jornada do Amor, dia de terça-feira. Mas eu coloquei hoje, como o Mac falou, que é um cenário profético. Então, aqui atrás estão as cartinhas, né, das meninas e dos rapazes que me enviaram, né? Alguns que também só enviaram os nomes, mas eu, né, já registrei. Então, vocês estão aqui atrás. Então, vocês estão sendo representados na minha sala, tá? Então, eu coloquei aqui porque também toda hora quando eu passo, eu olho, lembro e aí a gente fica orando, tá bom? E a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu vou louvar esse hino que também tem a ver com o dia, né, gente, dos namorados, que tem como título Casa de Bênção. Então, nossa casa, né, quem sonha em ter um futuro lá diante do altar do Senhor, sempre gosta também dessa canção, né? As famílias também gostam deste louvor, porque é um louvor profético, né? É um louvor profético. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É um louvor profético, tá? E eu acho que todo mundo já louvou, já profetizou sobre a sua casa e a gente trabalha sempre como na minha casa tem vida. Então eu acredito que na minha casa tem vida, eu sempre tenho profetizado isso e profetizado na sua vida também. Na sua casa tem vida, tá? Tem vida, tem restauração, tem cura, tem milagre da parte do Senhor e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente dos outros dias. O Senhor tem uma palavra direcionada para o nosso coração, tá bom? Então fiquem firmes, nada de desanimar, porque hoje no Instagram só tem casais. Então assim, acalma o teu coração, sossega, porque no tempo certo o Senhor há de preparar todas as coisas. E você também vai poder postar aí sua fotinha, tá bom? Então eu vou louvar ao Senhor com essa canção, vou louvar a Ele. E eu vou apresentar a minha vida, a minha casa nas mãos do Senhor. Vou apresentar a vida de vocês nas mãos do Senhor também. E as nossas cartinhas também, tá bom? Então, declare aí que na sua casa tem vida, no seu relacionamento, no seu futuro relacionamento também.
vai ter vida de Deus sim, porque o nosso Deus é fiel e Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, tá bom? O tema, né? A Aleph já tá me mandando aqui o tema. Deixa eu fixar. Pronto, fixei aqui pra vocês, tá? Então, assim, a gente não tá fugindo tanto do tema, né, de namoro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, você que já namora, pode ficar ouvindo também. Você que é casado, ouve pra você poder aconselhar, porque tem pessoas que assim, eu já casei. Mas assim, ouve, vai que alguém precise de um conselho seu, aí você já fica ligado, tá bom? E os solteiros também, fiquem, por favor, pra vocês aprenderem, tá? Quem vai estar trazendo uma palavra vai ser o irmão Aleph e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Então eu vou só louvar esta canção e aí eu já passo pra ele. Fica aí, tá bom? Vamos adorar a Jesus com esta canção. Eu disse que antes eu ia orar, né? Então deixa eu orar por vocês. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença, meu Deus. Muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigado pelo vestimento, por tudo que o Senhor tem suprido na nossa casa, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está nesta live. Deus, com os seus sonhos, meu Pai, entregues nas tuas mãos, Jesus. Eu quero te apresentar também cada carta, Senhor, nas tuas mãos. Toma conta de cada coração, Senhor, de cada um que está ferido ou que está alegre, Senhor. Que o Senhor possa trazer regozijo a esse coração triste e dobrar aquele coração que está alegre, que o Senhor traga mais e mais alegria, Senhor. Cuida, meu Deus, desses jovens, dessas jovens, meu Pai, de uma forma toda especial. O Senhor é Deus que realiza sonhos, meu Pai. Ó Jesus, que possamos a cada dia estarmos firmes, constantes e abundantes na Tua obra, tendo convicção e certeza, Jesus, que o nosso trabalho não é vão em Ti, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Usa o Teu servo, Senhor. Abençoa o louvor que invada corações nesta noite, Senhor, e traga esperança. Amém? Glória a Deus. Antes de eu louvar... Hoje foi um dia bem inesperado, né? Porque hoje eu trolei minha amiguinha Shakira, que ela tá aí. Depois vocês olham lá no YouTube, tá, gente? Eu trolei ela hoje. Né, more? Eu trolei ela hoje e ela não ficou irritada comigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas depois vocês olham lá no YouTube, que tá muito engraçado o vídeo, tá bom? Então eu trolei ela porque hoje é dia dos namorados e eu queria fazer uma brincadeira com ela e foi bem legal, tá? E eu acabei também de postar um vídeo, Aguenta Coração, no IGVT. Amém, Senhor. Eu postei um vídeo no IGVT, Aguenta Coração. É um louvor muito lindo, eu cantei ontem, então não vou cantar hoje. Eu já cantei na live do Areal, então, já que tá aí na graça. Eu cantei na live do Areal, então eu tô com a voz um pouco cansada. Eu gravei um vídeo, mas Jesus é bom e vai nos dar força. Amém? Então eu vou cantar esse louvor pra vocês. Glória a Deus. O bom é que eu não falei quem era, né? Não revelei o profeta. Não revelamos, é verdade. Então aproveita aí e declara sobre a sua casa, sobre a sua vida. Sua casa será uma casa de bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Profetiza. Minha casa será uma casa de bênção. Você crê? Minha casa será um pedaço do céu. Vamos orar juntos? Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Eu creio, Jesus. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Aleluia. Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Peça a Ele. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
partida. Eu creio sim, como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Peça a Ele, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Peça a Ele, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Ai, Senhor, faça do meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença, Senhor, na minha casa. Obrigada pela tua presença na vida de cada um que está nesta live, Senhor. Continua nos ajudando, nos dando graça. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ouvir a mensagem do Senhor através do irmão Aleph. Manda aí pra mim o convite. Aleluia, Deus. Vou desligar aqui o som, que já tá um pouco tarde também. Glória a Deus. Cadê Aleph? Glória a Deus. Depois eu canto a música Descansa, que alguém me pediu, tá bom? Descansa, que te prometeu grande. Cadê Aleph, gente? Foi beber água? Manda o convite. Tá aparecendo visualizar aí em cima? Eu acho que eu já mandei pra você também. Bem mais do que já sou. Apareceu. Orando por excelência, me tornar. Amém. Pai do Senhor, Vago. Paz do Senhor, Thaís, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Satisfação de estarmos aqui mais uma vez, né? Para falarmos de um tema abençoado, né? Tema que Amém. tem sido motivo de todo tipo de brincadeiras, resenhas aí nos últimos dias, não é verdade? Bom, Verdade. como E foi? hoje, né, principalmente. Perfeito. A gente viu o tema aqui, né? Tá juntado aqui, fixado para todos verem. A gente vai falar um pouco nessa noite sobre a responsabilidade do namoro cristão. É um tema realmente interessante, sobretudo para hoje, dia 12/6, né, Dia dos Namorados,
Mas eu queria falar um pouco nessa noite, tanto com solteiros, né, como também com aqueles que estão namorando ainda, que estão com algumas dúvidas, e por isso, desde já, eu peço que mandem perguntas, a gente vai tentar, à medida do Ai, ai. possível, estar dialogando um pouco para tratarmos um pouco acerca dessa questão, certo? Hoje eu não vou cantar, né, então já fiquem espertos aí, Fernando está aqui também, né, mas eu não vou cantar hoje, afinal de Por contas. que vocês não vão cantar? Eu não sou cantor, né? Mas o pessoal ficou fazendo uma brincadeira lá na live da Una, rapaz. O negócio é sério, viu? Você falou que ia cantar. Não, quem sabe no meio da live, mais ou menos, eu canto. Vou cantar uma música hoje, né? Pra gente poder adorar o nome santo do Senhor. Quem sabe? Vamos ver, vai depender da Você ficou de interação do fazer a pessoal aí. primeira Se o voz. pessoal, Ah, se o pessoal estiver interagindo, se o pessoal estiver atualizado, aí a gente vai cantar, certo? A minha mãe já está mandando eu não cantar aqui, então a ordem da mãe não pode ser superada, né? Bom, mas sua gente, mãe viu você cantando, né? Ela viu que você tem é potencial. realmente. Pode desenrolar. Ah, Jesus. Quem aguenta? Você é muito engraçada, viu? Bem, Hum, gente, a gente vai falar um pouco nessa noite sobre a responsabilidade do namoro cristão amém. e eu peço que a gente dê uma observada naquilo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, né? Eu só vou ler o versículo 7, 8 e 9 e a gente vai tentar, à medida do possível, discorrer algumas questões aqui sobre relacionamento, sobre o namoro cristão, quais são as responsabilidades de um namoro, ou até mesmo se você deve namorar agora ou não, ou se você tem o dom de namorar ou não. Tem isso, sabia? Tem o dom de namorar, o dom de casar, e aqueles que não têm o dom para isso, né? Mas a gente vai Uhum. descobrir e vai tratar um pouco dessa questão aqui nessa noite, certo? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 7, vai dizer assim, ó: porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que fiquem como eu, mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Certo? Essa é uma passagem bastante conhecida, né? O próprio pastor Cláudio já tratou diversas vezes dessa questão aqui na terça-feira, que está acontecendo, né, uma série de aulas acerca de relacionamento cristão que é fantástico, imperdível. Você que ainda não acompanhou, né, acompanhe na terça-feira, está sendo uma benção. Mas eu queria tratar aqui um pouco acerca da relação existente entre responsabilidade e namoro cristão. Ou seja, como é que nós podemos entender que o namoro cristão, além de uma dádiva, além de uma alegria, também é uma responsabilidade. Ou seja, nós não podemos entender o relacionamento cristão como sendo algo meramente recreacional ou algo que não tenha um objetivo, um sentido correto, certo? O Uhum. versículo 7 ele vai nos falar uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo vai dizer, porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Percebam, né, qual era a condição do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele não era casado, né? Era alguém que, alguns dizem que ele era viúvo, que ele era separado, mas muito provavelmente ele era solteiro também, como muitos de vocês que estão nos ouvindo nessa noite. Um homem solteiro e que era completamente comprometido com a obra de Deus. E por essa razão ele vai dizer aqui no versículo 7, dentro de um contexto de perseguição, dentro de um contexto de falsas doutrinas, inúmeras coisas que estavam acontecendo aqui, ele diz o seguinte: porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. E aqui ele não fala homens apenas, né, do gênero masculino, mas ele está falando da humanidade como um todo, do ser humano como um todo. Ele queria que as pessoas fossem solteiras como ele. Mas você pergunta, que coisa louca é essa que o apóstolo Paulo está dizendo? Ou tem gente até que vai dizer, não, isso aí que ele está dizendo é ultrapassado. Né? No dia de hoje a gente quer namorar, o pessoal quer beijar na boca mesmo, o pessoal quer, né, fazer, né, com que tenha uma vida a dois mais adequada. E se perguntam por que que o apóstolo Paulo ele diz uma coisa dessa. Afinal de contas, hoje nós temos uma ideia muito mais centrada na noção de que todo mundo tem que casar.
né? E que aquele que não casa tem alguma coisa errada com ele, ou está acontecendo alguma coisa com ele, um processo diferente, ele não é uma pessoa agradável, as pessoas não querem ele. Então há uma pressão para que as pessoas casem e se esquecem muitas vezes como é que eu posso falar, as benesses daqueles que vivem na solteirice, aqueles que são solteiros têm mais tempo para dedicar à obra do Senhor, aqueles que são solteiros, eles não têm preocupações para além da sua própria vida. Então, o homem que é casado, ele tem responsabilidades para com a sua mulher, ele tem responsabilidade para com seus filhos, né? A cabeça dele, às vezes, ali está a mil, pensando o que é que vai ser do dia de amanhã, o que é que vai ser depois de amanhã, como é que vai ficar a educação dos seus filhos, como é que vai ficar o sustento da sua família. Então, da mesma maneira também, a mulher que é casada, ela tem responsabilidades, ela tem a cabeça ali sempre trabalhando, tentando buscar uma solução para problemas que são típicos de um casamento. Então, nesse sentido, né, aquele que é solteiro, aquele que vive solteiro, ele tem benefícios, né? Ele não precisa estar lidando com dificuldades que são próprias do casamento, ele não precisa estar lidando com responsabilidades que são próprias do casamento, ele não precisa até mesmo estar lidando com a educação de filhos, que quem tem filhos sabe o quão custoso é uma educação de filhos. Então, ele não tem essas preocupações em mente. E aqui, se nós formos analisar o contexto do capítulo 7, Thaís, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele está combatendo enfaticamente a ansiedade. Então, muitas vezes, as tensões, as situações que envolvem um relacionamento, elas levam as pessoas à ansiedade. É muita responsabilidade, é muito peso, é muita coisa para resolver, muita coisa para decidir, e as pessoas terminam caindo em duas alternativas. Ou as pessoas deixam de lado o relacionamento no pequeno problema que aparece, o primeiro problema que aparece, a pessoa desiste do relacionamento, porque ela não tem maturidade, ela não tem paciência para poder lidar com os problemas do outro, ela não tem paciência para saber lidar com as dificuldades do outro, e por isso algumas pessoas abandonam relacionamentos de maneira muito rápida, e, consequentemente, são pessoas que têm muitos relacionamentos, um atrás do outro. Sabe aquela pessoa que terminou um relacionamento hoje, daqui a um mês já está com outra pessoa, daqui a 2 meses já está com outra pessoa. Exatamente. Ama o próximo, né? Como diz a Bíblia, mas interpreta de forma errada. Mas ficam nessa ideia de não vou amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo. E quando vai ver, o rapaz ou a moça já tiveram 7, 8 namorados antes de casar. Então, isso é uma consequência de uma irreflexão acerca do que é o relacionamento. Pessoas que não entendem a responsabilidade de um relacionamento. Pessoas que não entendem que o relacionamento ele é uma construção a dois. E não que você vai encontrar alguém perfeito, que você vai encontrar alguém que não tem dificuldades, mas pelo contrário, o seu papel é atuar junto com essa pessoa, trabalhar junto com essa pessoa para crescerem juntos. Então, esse é um dos primeiros erros que acontecem com aqueles que não têm maturidade ou que não têm paciência para o relacionamento. O segundo caso são aquelas pessoas que, muito embora elas tenham o desejo de casar, elas aspiram a casar e ter um relacionamento, mas são pessoas que se fecham, né? São pessoas que terminam tendo uma espécie de bloqueio para relacionamentos devido a traumas de relacionamentos passados, ou até mesmo devido a dificuldades de se relacionar socialmente. Pessoas que têm, às vezes, problemas com a sua autoestima, pessoas que têm problemas com a sua própria vida, a sua carreira, a sua vida familiar, e por causa disso elas terminam se isolando, né? Elas têm o desejo de se casar, elas têm as manifestações dos seus desejos, né, que são próprios da sua vida sexual. Entretanto, essas pessoas se privam e terminam, como é que eu posso falar? Elas terminam se isolando e deixando de lado, né, uma vida que ela poderia ter a dois com outra pessoa. Então, elas ficam ali se mutilando constantemente, né? Eu quero casar, eu quero ter um relacionamento, mas eu não consigo ir à frente, eu não consigo, né, seguir em frente, eu não consigo me relacionar bem com alguém, eu não consigo ter uma conversa adequada e saudável com alguém, né, porque essa pessoa tem dificuldades de se relacionar. Foi falado
agora em uma live que estávamos participando momentos atrás, né, sobre pessoas, sobretudo homens, que não têm uma conversa adequada, né, que fica mandando mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, né, achando que a mulher que ele está querendo namorar é porteira, né, e então ele só fica falando bom dia, boa tarde, boa noite, ou então aquela pessoa que fala, oi, tudo bom, quais são as novidades, né, quais são as novidades, quais são as novidades, não tem assunto. Né? Tem caras, tem gente que é fera atrás do computador, né? Ou atrás do celular, ele fala bem, ele está ali conversando pelo celular, mas quando chega na frente da moça, quando chega na frente do rapaz, são pessoas que ficam completamente amedrontadas, né? Não conseguem manter um bom diálogo. Então, tudo isso é consequência de uma falta de maturidade acerca do que é um relacionamento verdadeiramente, acerca do que é você, como diz a Bíblia, se comportar varonilmente, ou acerca do que é você ser uma mulher virtuosa, né? Como é que esse rapaz que tem um porte, né, ou que se comporta varonilmente, e essa moça que é uma mulher virtuosa, eles podem se encontrar para formarem um par perfeito, né, aos olhos de Deus nesse caso? Como eles podem se encontrar para construir um relacionamento a dois, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano? Então, esse é o grande dilema que deixa muitos jovens ansiosos, né? Muitas pessoas que nos ouvem até mesmo são ansiosos por causa disso, porque não conseguem dimensionar, não conseguem ter uma noção, um equilíbrio na sua vida espiritual e na sua vida relacional. E por essa razão, né, por causa das Estão perguntando preocupações aqui que... o que fazer, Oi? Aleph, diante dessa timidez. Estão perguntando aqui. E aí, faz o Bom, que diante dessa timidez? Bom, em primeiro lugar, né, pedir a Deus, né, em oração para que o Senhor tire essa timidez, é o primeiro passo. O segundo passo também seria buscar uma ajuda profissional em determinados casos, né? Tem pessoas que têm uma timidez, né, que precisa de um tratamento com um profissional especializado, né, com pessoas que vão lhe dar dicas de como você se relacionar melhor, como você conseguir, né, ter um bom relacionamento social. Porque o problema, muitas vezes, Thaís, de quem não consegue se relacionar, né, no sentido amoroso, é que elas também não conseguem se relacionar em um meio social. Elas não conseguem desenvolver amizades saudáveis, elas não conseguem se inserir dentro de um grupo social, Uhum. porque são pessoas acanhadas, são pessoas que não conseguem manter esse vínculo com outros. E isso, obviamente, tem consequências no relacionamento amoroso, né? Consequentemente, elas não vão conseguir se relacionar amorosamente. Então, eu acho que a dica que eu posso dar é essa. Primeiro, orar a Deus para tirar essa timidez. Em alguns casos, também buscar a ajuda de profissionais. É claro que quando nós começamos, né, a nos relacionar, quando nós decidimos também colocar de lado a ansiedade, colocar de lado a timidez e arriscar, nós conseguimos, de certa maneira, vencer essas barreiras, né? E isso, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida dentro da igreja, né? Eu era na escola uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito alegre, apresentava em seminário e tudo, mas quando era na igreja, quando era hora de falar com alguém, quando era hora de conversar com alguém, né, na igreja, eu tinha toda uma timidez. Então, foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer com que as coisas que eu fazia errada na minha forma de relacionar com as pessoas, eu transformava isso em graça, né? Era como rir da coisa ruim para tentar, de alguma maneira, quebrar aquele peso. Eu me lembro muito bem que eu chegava, né, e cumprimentava as meninas da igreja como se tivesse cumprimentado um homem, né? Então eu chegava, batia na mão da menina, ou então apertava e fazia assim. Fala, Deus. Até que um amigo meu, né, ele chegou para mim e falou assim, Aleph, você está conversando com uma moça. Então, trate a moça com delicadeza, né? Pegue na mão com delicadeza, dê um abraço, né? Na igreja que a gente está hoje não tem muito esse costume, mas quando eu congregava na Alvorada, né? Se tiver alguém da Alvorada aqui nos ouvindo, a gente tinha esse costume de abraçar, tinha esse costume de pegar na mão com mais delicadeza. Então tudo isso eu fui aprendendo,
né? Por isso que é importante nós mantermos também amizades saudáveis, né? Mantermos amizades que vão nos fazer crescer, né? E assim eu fui aprendendo a lidar melhor com as moças, a lidar melhor com as pessoas dentro da igreja, até poder entender, né, qual era o meu lugar ali dentro e como eu poderia me relacionar melhor nesse sentido, entendeu? Claro, pensando nesse sentido, né, eu acho que a resposta adequada a quem perguntou é essa. Nós vamos entender que a preocupação do apóstolo Paulo é essa, né? As dificuldades de um relacionamento, elas são imensas, né? A vida a dois é uma vida que vai gerar algumas complicações, algumas dificuldades, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com alguns costumes do outro, tem pessoas que se irritam facilmente, tem pessoas que não conseguem ouvir uma palavra, que não conseguem sentar para conversar, então são pessoas que não conseguem se relacionar a dois. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, que cada um tem o dom de Deus, né, que foi dado a cada um de forma diferente, ou seja, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Algumas pessoas receberam o dom de ficar solteiro, e algumas pessoas receberam o dom de poder casar, de poder se relacionar, né, e de poder construir uma vida em conjunto, uma vida a dois. Então, quando nós percebemos isso e nós olhamos para a igreja, né, nós temos experiências de pessoas que realmente não conseguem lidar com o outro. Tem pessoas que são, né, mais ríspidas, tem pessoas que não conseguem sentar para conversar. Eu tive experiências em algumas igrejas de pessoas que realmente eram muito agitadas, pessoas que diziam, né, eram muito sanguíneos, né, e por isso essa pessoa afastava quem estava ao lado dela. Afastava todas as outras pessoas. As meninas não queriam nem olhar para ele, as meninas queriam, né, manter distância dele, e ele, né, essa pessoa, paquerava todas as meninas, né? Tá aí um erro também, né? Por causa da expansão que ele tinha, por causa da pretensão, né, de estar sempre ali no auge, de estar sempre colocando o seu ponto de vista, ele terminava afastando as pessoas dele, porque ele tinha uma personalidade muito explosiva, né? Se irritava com facilidade, né? Chegou até a agredir verbalmente uma moça na igreja. Então, tudo isso tem que ser ponderado, né? Afinal de contas, né, não podemos ter, né, pessoas, né, não podemos querer ao nosso lado uma pessoa que é explosiva, uma pessoa que, mesmo antes do relacionamento, ela já não consegue lidar com as suas emoções. Imagine quando elas estiverem dentro do relacionamento. Tudo isso tem que ser analisado anteriormente, são sinais que nós devemos observar a fim de que possamos seguir. Como é? Os frutos do Espírito, né? Encostei um pouquinho. Perfeito, né? Os frutos do Espírito. A gente consegue O pessoal tá observar as perguntando obras da muito. carne. O Alex, só para eu não te interromper toda hora. Certo. Tem muitas pessoas fazendo perguntas. Você prefere responder depois ou você quer ir assim respondendo? Pode mandar logo as perguntas que Teve uma enviaram que e a gente vai. perguntou aqui, aí, ó, como você chegar em uma pessoa e ele perceber que você está afim e logo de cara ele fala, estou esperando em Deus. Isso é um fora? Se você chegar em uma pessoa e a pessoa disser que está esperando em Deus, isso é um fora? Bom, Sim. provavelmente sim, né? Pelo que a pessoa chegar e dizer, Eu acho que a estou pessoa deve esperando. investigar melhor, né, não? Bom, se a pessoa chega e diz, né, eu estou esperando em Deus, eu não sei como foi a abordagem desse rapaz. Se ele chegar já demonstrando que tem alguma intenção para com aquela pessoa, e a pessoa, né, dizendo, eu estou esperando em Deus, né, tudo isso vai depender dos detalhes, né? Às vezes Contexto, né? um emoji faz uma diferença, né? Se a pessoa coloca, estou esperando em Deus, ponto final, né, provavelmente essa pessoa não lhe quer, né? Mas se a pessoa fala, estou esperando em Deus, e bota uma carinha, né, um emoji, um sorrisinho, né, porque a pessoa, né, de certa maneira, está aberta para uma conversa maior. Mas essa pergunta é pertinente justamente porque a base para relacionamentos saudáveis é você conseguir fazer uma leitura das entrelinhas. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles conseguem ler nas entrelinhas. Eles conseguem perceber aquilo que não é colocado de forma tão aberta, mas que é colocado nas entrelinhas, nas subjetividades ali, nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes,
nós conseguimos perceber qual é a intenção do outro. É claro que, às vezes, né, isso pode gerar algumas situações difíceis. Tem pessoas que não conseguem interpretar adequadamente e terminam entendendo que há uma intenção ou que há um interesse da pessoa quando na verdade não é. Mas também existe a possibilidade de a pessoa, não é que ela está entendendo errado a situação, mas pessoas que na verdade elas têm o interesse, mas têm a dificuldade de se expressar. Então tudo isso tem que ser analisado com cuidado, com cautela, para que nós não venhamos ter problemas mais à frente. Afinal de contas, e aqui falando já de um pensamento futuro, afinal, o namoro, ele é um princípio, uma base para o casamento depende disso. Né? O casamento depende dessa leitura nas entrelinhas. Né? Tem um pastor que fala que a mulher ela conversa com panelas. Né? Então, quando ela está lavando os pratos, ela começa a bater a panela, ela começa a fazer zoada, a fazer barulho, né? Para poder mostrar que alguma coisa está errada. Aqui em casa mesmo, né, com minha mãe, quando eu percebo que minha mãe ela tá batendo demais a panela, eu chego, mãe, aconteceu alguma coisa? Aí ela, quando ela responde para ela, não, não aconteceu nada não, eu já sei que aconteceu alguma coisa. Então não precisa ela falar que aconteceu alguma coisa para eu entender que alguma coisa aconteceu. Ela está rindo aqui na live, né, que ela sabe que é verdade. Então assim também é a vida a dois entre um cônjuge, né, entre os cônjuges. Eles, né, precisam saber ler as entrelinhas daqueles que convivem. Se eu convivo com uma pessoa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu não sei fazer a leitura daquilo que está acontecendo, então tem algum problema comigo. Aqui é preciso ressaltar uma coisa também, Thaís, né? Uma pergunta ela já puxa muitas coisas, mas é uma E a questão pessoa importante. puxou perguntando Sim, também em relação, tipo, se pedir para orar mais. Tipo, vamos orar sim, mais? sim, sim. Isso. Pode ser um Eu vou sinal entrar também. nessa questão, né? Porque é o seguinte, falando ainda da questão das entrelinhas, é preciso também ter cuidado para você não repelir uma atitude ríspida com outra atitude ríspida. Às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, a pessoa perdeu um ente querido, a pessoa teve um estresse no trabalho, a pessoa teve alguma coisa e você vai conversar com ela ali, mandou uma mensagem no WhatsApp, mandou uma mensagem no Instagram e a pessoa lhe responde friamente por causa do momento. Mas não é que a pessoa ela tem algo contra você. Sobre o orar mais, né, eu acho que em alguns momentos é uma questão de prudência, né, das pessoas. Né? Nós temos, às vezes, dificuldades em pensar a longo prazo e muitas pessoas elas terminam embarcando em relacionamentos sem ter um conhecimento prévio, sem entender todas as consequências daquilo que está acontecendo. Às vezes a pessoa quer orar mais porque ela entende que aquele não é o momento ainda de ela se relacionar, ou que tem alguma coisa ainda que ela precisa saber da parte de Deus que ainda não foi revelada, ou então pessoas que fazem propósito com Deus, né, e ainda não receberam a resposta de Deus, entendeu? E por causa disso, essas pessoas terminam dizendo, não, eu quero orar um pouco mais, eu quero saber um pouco mais, né? E nesses casos, em um relacionamento, todo cuidado é pouco. Né? Toda pressa, muitas vezes, é um problema para que nós venhamos, um problema que nós temos que lidar depois, se nós não entendermos antes o que acontece. É por isso que John Piper ele vai dizer, né, que conhecer uma pessoa especial, né, exige conhecer muitas coisas sobre ela, precisa conhecer os amigos dela, precisa conhecer os interesses dela, os filmes que ela gosta, quais são os projetos de vida daquela pessoa. Tudo isso deve ser levado em consideração, né, antes de nós embarcarmos em um relacionamento. Então precisamos ter todo esse tipo de conversa, todo esse conhecimento antes de embarcar em um relacionamento. Por isso que tem pessoas que pedem, às vezes, para orar mais, né? Quer seja porque precisam de um conhecimento maior ou precisam de uma confirmação de um propósito de Deus. Tem mais alguma? Não, tem alguém falando assim, mas isso não é o processo do namoro? Essa questão do conhecer mais, do se aprofundar, por exemplo, como você falou, de conhecer os amigos, isso no processo do namoro mesmo é feito, né? Dos Assim, filmes, é dos uma questão. desejos. Tá. Depois eu Eu faço a última. entendo que isso deve ser conhecido, né, pelo menos de forma mais ampla, antes do início do namoro. Né? Porque se o namoro for, todas as vezes você conhecer alguma coisa acerca de um relacionamento,
nós vamos terminar entendendo que o namoro ele só serve para conhecer algumas coisas, e quando eu conheço, aí então eu vou decidir se eu vou seguir em frente ou não. Então, eu acredito que o período anterior ao namoro, de conhecimento, de orar, é o momento de você tentar conversar sobre o máximo de coisas possível, e depois de você ter essa conversa, você embarca num relacionamento sabendo ou tendo uma certa segurança daquilo que envolve a pessoa, entendeu? Eu não entendo que a pessoa ela deve embarcar em um relacionamento sem ter esse conhecimento mínimo da vida do outro. Ok. Tem alguém perguntando assim, fiquei com uma dúvida, uma pessoa com chamado de pastor e outra de missões, daria certo? Entendo que tudo depende do propósito e da vontade de Deus. Sei que existe alguns chamados de pastores, uns tomam conta de igrejas locais e outros viajando e construindo igrejas em outros lugares. Nesse caso, seria pastor missionário? Bom, né, o apóstolo Paulo ele vai falar justamente sobre isso aqui no capítulo 7, né? A grande dificuldade do relacionamento ou do matrimônio é que é necessário que haja uma identidade de propósito nesse sentido. Imagine o apóstolo Paulo, que plantou igrejas, né, em toda a Ásia, em parte da Europa, né, na região da Grécia. Ele era um homem peregrino, um homem que passou inúmeras dificuldades. Agora imagine se ele passasse por tudo isso, né, tendo que se preocupar com a esposa, tendo que se preocupar com filhos, tendo que se preocupar com inúmeras pessoas que estariam dependentes dele. O apóstolo Paulo vai dizer que ele passou fome, né? Se ele tivesse uma esposa, se ele tivesse um filho, ele não poderia estar submetido a uma condição como essa, porque ele teria que prover para a sua mulher e teria que prover também para os seus filhos. Então, nós precisamos entender essa questão também do propósito e do chamado. Se o chamado de alguém é para missões, é para passar a sua vida viajando, né, passando 3, 6 meses fora de casa, e o projeto de outra pessoa, o plano de Deus para outra pessoa é que ela seja pastor de uma igreja local, né, muito provavelmente há uma incompatibilidade aí, né? Eu conheço um missionário que ele só foi casar, né, já quase quando ele tinha 40 anos, isso porque ele passou grande parte da sua vida como missionário nas selvas do Peru, e depois de passar essa grande parte da sua vida como missionário, é que ele voltou para o seu país de origem e agora pensou em família e agora pensou em construir toda uma base. Então, ou os dois vão juntos para o campo missionário, ou então os dois atuam na igreja local. Agora, um está na igreja local e o outro, né, está viajando pelo mundo, realizando a obra, me parece uma certa incompatibilidade. Mas, né, claro que cada um, se tiver realmente interesse, né, pode arcar com as consequências disso. O que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui é justamente para essa dificuldade. Nós precisamos entender que um relacionamento ele envolve responsabilidades. Precisamos entender que um relacionamento ele envolve preocupações, né? Eu não posso estar em um relacionamento e achar que eu vou continuar, né, com a minha vida que era antes, jogando Free Fire, né, sem pensar em trabalhar, sem querer estudar, não querendo nada com a minha vida, né, sustentado por papai e por mamãe, sem pensar em nada para o futuro, esperando a provisão de Deus. Isso não é verdade. Entendeu? Então, isso é uma atitude de moleque, no caso dos homens, né? E mulheres também que são displicentes para com o relacionamento futuro. Então, quando nós temos a mentalidade que está sendo indicada aqui pelo apóstolo Paulo, nós não fugimos da responsabilidade. Nós entendemos, se eu quero me relacionar, se eu quero namorar com alguém, se eu quero me casar com alguém, eu tenho que entender que eu terei responsabilidades e eu vou assumir isso. Custe o que custar, doa em quem doer, eu vou ter que abrir mão de alguns projetos, né? Então tem pessoas que têm projetos para a sua vida, né, que são projetos que só vão se concretizar se ela estiver só, né? Entretanto, quando a pessoa ela decide se juntar a outra, é necessário que haja comunhão dos projetos, é necessário que os projetos eles estejam alinhados, né? Não podemos entender que, não, esse aqui é meu projeto, eu não vou deixar que... Mas essa é a mentalidade do mundo, né? Eu vou deixar um cara, eu vou deixar uma mulher atrapalhar os meus planos, os meus projetos, né? Se você quer conviver a dois, tem sim que abdicar de alguma coisa, tem que renegar alguma coisa
para poder seguir em frente, para poder seguir uma vida a dois. Então, é isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui no capítulo 7. Alguma outra pergunta? Tem. Ou eu posso Tem seguir? mais umas 4 ou 5 aqui, peraí. Ok, então. Ai, meu pai. Se na sua visão, o crente fica, ele pode ficar? Não, ele não pode ficar, não deve ficar, sendo bem direto, sendo bem objetivo, né? O relacionamento ou o contato físico entre duas pessoas é um compromisso sério, né? É um Isso. compromisso que tem uma perspectiva de eternidade, né? Tem um autor, qual me esqueci o nome agora, que ele vai dizer o seguinte, que querendo ou não, tem uma conotação de eternidade. Ele é voltado para a eternidade. Então, por Gente isso me que muitas ligando. Peraí, pessoas que... rapidinho. Gente, não me liga. Opa, Tem gente certo. me ligando. Meu Deus do céu, Oi, não me liga, não. acontece. Eu acho que pode continuar. Deu Oi? uma parada por isso. Pronto. Ah, entendi agora. Bom, então, nesse sentido, as conexões que ocorrem aqui na Terra relacionadas ao amor, ao afeto, elas têm uma conotação de eternidade. E nós somos criados para que, no momento em que nós tenhamos o contato aqui na Terra, esse vínculo ele é eterno. É por isso que muitas pessoas que tiveram muitas experiências no passado, elas têm dificuldade de se relacionar. Quanto mais relacionamentos você tem no passado, mais dificuldades você tem para se relacionar no futuro, porque toda aquela carga, tudo aquilo que envolve um relacionamento anterior, ele vai ser levado para um relacionamento subsequente. Então, nós temos que ter essa mentalidade. O ficar é mais um exemplo de uma falta de responsabilidade. Então, alguém que tem interesse apenas em ficar, né, ou ter esses contatos apenas recreativos, na verdade, é uma pessoa que não quer assumir responsabilidade. Ela está dizendo o seguinte: eu quero os benefícios de um relacionamento, mas eu não quero, né, ter responsabilidade. E esse é o grande problema que é combatido pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 7. Alguém perguntou aí, Aleph. A diferença de idade, na sua visão, pode influenciar muito numa relação? Bom, depende. Eu acho que mais do que a diferença de idade, há mais uma questão de diferença de maturidade, tanto maturidade em sentido físico, como também maturidade espiritual. Então, eu conheço pessoas com 10 anos de diferença de relacionamento que convivem muito bem, pessoas com 15 anos de diferença em relacionamento que convivem muito bem. Então, não é apenas uma questão da diferença de idade. Aqui eu não quero estabelecer limite, dizer até tantos anos pode, até tantos anos não pode, né? Vai mais de uma Da questão de uma maturidade, né? conexão entre maturidades, tanto no sentido biológico, como também uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, ela é essencial, porque você pode ter pessoas, né, da mesma idade, né, que podem ter a mesma maturidade no sentido biológico, entretanto, elas não têm a mesma maturidade espiritual. Às vezes é um menino, uma moça que você conheceu ali na faculdade, é crente de uma igreja, tem a mesma idade que você, está no mesmo ciclo social que você, tá na mesma, tem a mesma perspectiva, uma maturidade no sentido biológico do que você. Entretanto, uma pessoa que está completamente desnivelada do ponto de vista espiritual, uma pessoa que tem uma vida espiritual totalmente relapsa, ao passo que você, uma pessoa que tem uma vida espiritual mais profunda, de maior intimidade com Deus. Então, isso é mais relevante do que a diferença de idade. Bom, alguma outra pergunta? Não, dá pra você aí. Daqui a pouco eu faço outra. Eu vou continuar Eu vou então agora aqui no de novo. versículo 9, que o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte no versículo 9: Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Perceba, né? O primeiro ponto aqui é se não podem conter-se. Né? Tem muitas pessoas que, apesar de quererem viver sozinhos, apesar de quererem viver na solitude, né? Não na solidão, mas na solitude, elas têm desejos, né? E elas querem colocar para fora esses desejos.
Então, quando nós não entendemos esse versículo de maneira adequada, nós vamos terminar compreendendo que eu posso, de alguma maneira, né, viver a minha vida sozinho, eu posso viver a minha vida sem ter outra pessoa, mas como é que eu vou lidar com os meus desejos? Como é que eu vou lidar com os meus sentimentos? E aqui há uma questão que foi amplamente discutida, eu lembro na escola bíblica dominical, lá no Cruzeiro, que é justamente sobre o fato de que algumas pessoas elas têm maior domínio sobre a sua carne, ao passo que outras pessoas elas não têm tanto domínio assim, elas são um pouco mais volúveis, elas são um pouco mais expansivas e têm maior dificuldade, né, de lidar com os seus próprios desejos. Então há aqui também nesse ponto uma relação muito forte com a noção de celibato ou de pessoas que querem viver para Deus. Aquelas pessoas que conseguem, né, viver para a obra, que não pensam agora em casamento, que querem viver para a obra do Senhor, são pessoas que normalmente têm um maior domínio sobre a sua carne, têm um maior domínio sobre seus desejos. Então, a falta de um relacionamento, ela não vai afetar diretamente a sua vida, ela não vai afetar diretamente a sua caminhada. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não conseguem se conter. E aí, em detrimento ou ao revés de um relacionamento sério, elas buscam escapes em outras coisas, em masturbação, em pornografia, e aqui, me desculpe, né, a expressão falar, já a live ela é aberta para isso, né, mas tem pessoas que buscam de outras maneiras satisfazer esse desejo porque elas não conseguem se conter, mas elas também não querem se relacionar. E o conselho do apóstolo Paulo é, mas se não conseguem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E a palavra abrasar aqui ela é muito forte, né, porque ela tanto é traduzida como arder em paixão, né, ou pessoas que se ardem, se inflamam, né, em sensualidade, como também ela vem de um radical no Paulo estivesse dizendo o seguinte: é melhor casar do que você não conseguir conter os seus desejos e ir para o inferno. Então, se você não conseguir ter domínio sobre os seus desejos, a consequência disso é o quê? É que você vai perder a sua salvação, você vai perder o elo da sua caminhada. Então, tem pessoas que precisam, né, se relacionar para poder lidar com os seus desejos, né, e realizar tanto a obra de Deus como também, né, participar das responsabilidades matrimoniais. Mas é preciso deixar um alerta aqui, né? O casamento não é uma válvula de escape apenas para desejos sexuais, né? O casamento ele é um compromisso, né? E, consequentemente, o namoro é um compromisso de alguém que quer partilhar de algo que vai além dessa vida terrena, de alguém que quer partilhar de um projeto, né, que está no coração de Deus, de alguém que quer se tornar participante de um instituto que foi criado pelo próprio Deus. Não foi Adão que procurou a Deus, né, querendo uma adjuntura, mas foi o próprio Deus que deu a ele uma adjuntura. Então, isso aqui é preciso estar muito claro naquilo que é dito pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 9, certo? E quero comentar um pouco a partir do versículo 32, se você tiver alguma pergunta, a gente pode fazer agora e dar continuidade, ou eu posso dar continuidade? Pode dar continuidade. Pronto. O versículo 32 ele vai dizer o seguinte: e bem quisera eu que estivéssemos sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. E aqui está um ponto muito importante também. Tem muitas pessoas que estão na igreja, que não querem casar, ou que não estão casadas ainda, né, que são solteiros, mas que não dedicam a sua vida à obra de Deus, que não dedicam a sua vida a cuidar das coisas que são de Deus. Então você tem tempo livre, você tem coisas para fazer. Tem gente que fala, mas eu tenho muita coisa. Não, ninguém aqui é desocupado, né? Se você olhar a vida e a rotina da irmã Thaís, né, você vai dizendo, ela não tem tempo para fazer, na minha casa tem vida, ela não tem tempo para ser coordenadora de jovens, né? Entretanto, ela faz tudo isso e tem uma vida também secular. Então ninguém aqui é desocupado, né? Todo mundo tem algum compromisso nessa vida, mas também se dedica às coisas de Deus como prioridade, né? E essa semana o Senhor falou fortemente em meu coração sobre o que é você ter prioridade para com as coisas de Deus. Eu quero abrir espaço para contar um testemunho. Amém. Quando, no ano de 2014, em meados do ano de 2014, eu estava na metade do terceiro ano ainda,
e eu fui aprovado no vestibular, né, de Direito, que era o que eu queria. Mas por minha família não conhecer as questões de mandado de segurança ou entrar na justiça e tudo, terminei deixando para lá essa vaga e pensei, não, eu vou fazer o próximo e vou passar no próximo, né? No fim do ano vai ter um outro vestibular. Acontece que nesse período que eu passei no meio do ano, eu estava com muita coisa, eu era coordenador da escola bíblica na igreja, estava com muitas tarefas na igreja e ainda assim eu passei no meio do ano. Quando chegou no fim do ano, faltando um mês para o vestibular, eu cheguei para o pastor Eli Glória, né, e disse para ele, pastor, é o seguinte, eu vou estudar, eu tenho que me dedicar agora ao vestibular e eu vou ter que abrir mão da coordenação por esses tempos até passar o dia da prova e eu poder retornar às minhas atividades. Beleza. Passei o mês com as manhãs de domingo livre, né, com os sábados que eu passava estudando livre para poder estudar melhor. Resultado. Chegou no fim do ano, vestibular do fim do ano, eu fui reprovado no vestibular. Né? Então, mesmo com mais tempo, entre aspas, mesmo sem estar ocupado com as coisas de Deus, eu terminei sendo reprovado no vestibular. Então, nós precisamos compreender a ideia do que é prioridade em nossas vidas. Aquele que é solteiro, aquele que não é casado, aquele que não tem um compromisso matrimonial, ele tem que ter um compromisso com a obra de Deus, ele não pode se furtar ao compromisso da obra de Deus. A obra de Deus tem que ser prioridade em sua vida. Nós precisamos nos gastar, precisamos realmente nos dedicar a essa obra, porque quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, o Senhor ele faz grandes coisas em nossas vidas. Os períodos em que eu tive mais sucesso acadêmico, os períodos em que eu tive mais sucesso na minha vida foram os períodos em que eu estava mais atarefado com coisas da igreja. Então, não são as suas atribuições, as suas responsabilidades que vão lhe tirar do foco. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 32, o solteiro cuida das coisas que é do Senhor e como há de agradar ao Senhor. É uma responsabilidade do solteiro também, cuidar das coisas que é do Senhor. Mas no versículo 33 ele vai dizer o seguinte, mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a sua mulher. Então aqui agora inverte os papéis, aquele que tem um compromisso, aquele que quer alguém para namorar, para noivar e para casar, ele precisa projetar, a desenhar a sua família como prioridade em detrimento das coisas que são da obra do Senhor. Afinal de contas, o próprio casamento é uma instituição do Senhor. O próprio casamento é uma obra que foi depositada para que nós possamos realizar e agradar ao Senhor. Nós precisamos também deixar de lado a ideia de que nós só agradamos ao Senhor fazendo as coisas que são da igreja, e nós temos a nossa vida secular e a vida na igreja, são coisas diferentes. Essa distinção que prevaleceu durante muito tempo, ela não é mais utilizada hoje. Nós não podemos entender que nós temos uma vida secular e uma vida espiritual e que são coisas diferentes. Não! O cristão, ele tem tudo na sua vida como sendo algo espiritual, como sendo algo que está na dimensão de Deus. Tudo o que nós devemos fazer, como está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, se não me falha a memória, tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. E os puritanos que falavam bastante sobre isso, como nós trabalhamos para a glória de Deus, como nós estudamos para a glória de Deus, como nós lavamos o prato para a glória de Deus, como nós lavamos a roupa para a glória de Deus, como nós arrumamos a estante para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus e assim também é o casamento. Como nós educamos nossos filhos, aqueles que são casados devem educar os filhos para a glória de Deus. Como o que tem um compromisso, ele cuida da sua esposa, ele cuida da sua noiva, da sua namorada, para a glória de Deus. Tá acabando essa live, aí eu vou abrir outra. Pronto, beleza, a gente Só encerra falta 30 na outra. segundos. Sem problemas, então. Eu vou encerrar e todo mundo volta de novo, viu, gente? Beleza, beleza. Só um momentinho. Voltamos. Voltamos.
Amém? Estamos de Voltamos. volta aí. Esperar o pessoal entrar aí, né? Voltou. Pronto. Ok. Esperar o pessoal compartilhar e eu já posso dar continuidade. Acho que dá para continuar. Pronto, eu vou continuando, que eu já vou sair daqui a pouco. Né? Mas essa é a dimensão, isso que eu estava falando, sobre o compromisso do casado e o compromisso do solteiro, é justamente essa dimensão da responsabilidade, né, que está dentro dessa temática. Deixa eu até fixar o tema aqui novamente, né, que é justamente nós entendermos que existem responsabilidades dentro de um relacionamento. Então, deixa eu colocar aqui o tema. A responsabilidade do namoro cristão. Quando nós entendemos essa responsabilidade, nós podemos perceber o quão difícil é isso, né? O próprio apóstolo Paulo ele vai deixar lá claro, em Efésios capítulo 5, que o crente verdadeiro, né, ele deve amar o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? E como foi que Cristo amou a igreja? Ele se entregou pela igreja, ele morreu pela igreja. Então, a pessoa que você escolher para namorar tem que ser uma pessoa que você esteja disposto a dar a sua vida por ela. Você tem que estar disposto a fazer de tudo por essa pessoa. Porque essa responsabilidade aqui, falando especificamente para os homens, essa responsabilidade vai ser cobrada a você, né, no seu julgamento. Quer seja no julgamento de glória, nas bodas, ou quer seja no julgamento final. Né? Então, quem assume um compromisso com uma mulher, né, para poder se relacionar com ela, para poder casar com ela, vai ser cobrado, né, até, como diz a Bíblia, até mesmo as rugas dessa mulher vai ser cobrado diante de Deus. Né? Tudo aquilo que fez essa mulher sofrer, tudo aquilo que fez essa mulher ter dificuldades e você não resolveu, isso vai ser cobrado a você. Né? E é aqui que entra justamente a dimensão da submissão e essa responsabilidade. Mas deixando claro que submissão, né, e dar a vida pelo outro é algo do casamento. Né? Então não é o namorado ou o noivo que vai ter esse compromisso. Mas se ele quer casar com alguém, ele deve pensar dessa maneira. Nós não podemos achar que o namoro é um teste. Eu vou começar a namorar e se der certo, a gente casa. Não, não é assim. Quando você começa a namorar com alguém, você já deve ter essa mentalidade de que eu vou casar com essa pessoa. Então, aconteça o que acontecer, eu vou fazer de tudo para casar com essa pessoa. A não ser que no decorrer desse percurso eu venha descobrir coisas, eu venha perceber coisas que não estavam latentes no passado e que agora eu vejo que vão ser problemas que vão fazer com que o meu casamento tenha dificuldades ou até mesmo que o meu casamento venha a ser destruído. Então é assim que deve pensar um jovem cristão, é pensar nessa responsabilidade do relacionamento. E aqui, claro, se o relacionamento ele tem dado sinais de desgaste, ele tem dado sinais de que vai ser um péssimo casamento, tem dado sinais de que não vai dar certo, você tem cumprido suas responsabilidades como namorado, como namorada, como noivo, como noiva, e não tem visto uma reciprocidade da pessoa, é um sinal, né, de que isso pode acarretar em um casamento trágico e você tem todo o direito, né, de voltar atrás ou de romper com isso. Afinal de contas, isso não está agradando a Deus. Então, essa responsabilidade que nós devemos ter, tanto a responsabilidade do solteiro para com as coisas de Deus, como a responsabilidade do casado para com as coisas de Deus. E aqui está um outro ponto também, Thaís. Sim. Percebam que a responsabilidade do casado para com sua mulher, né, e da casada para com seu marido, ela é no casamento. Quem está namorando, quem está noivo, não pode deixar de lado as coisas de Deus para se dedicar integralmente ao relacionamento. Né, tem pessoas que, eu estava vendo um vídeo essa semana, né, de crente raiz e crente Nutella. Né? E aí a crente Nutella ligando para outra e falando: oi, meu amor, tudo bem? Não estou com vontade de ir para a igreja hoje não. Né? Será que tem algum lugar para a gente ir? Um lugar mais escondido, um lugar onde ninguém possa ver a gente? Então, percebam como as pessoas que não têm compromisso com a obra querem deixar de lado a obra do Senhor já para viver as coisas que são próprias de um casamento. E não é esse
né, o propósito de Deus para um namoro saudável, para um relacionamento saudável. A responsabilidade de quem namora é continuar realizando a obra de Deus com afinco, com dedicação e, né, também dedicar a sua atenção ao namorado e à noiva, certo? E aqui, o versículo 34, ele vai dizer o seguinte: há uma diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar ao marido. Então, novamente, aqui, já especificamente para a mulher solteira e para a mulher casada, há uma dimensão da responsabilidade jungida à santidade, né? Juntada à santidade. A mulher, ela que se prepara ou que busca fazer as coisas de Deus, fazer a obra de Deus, ela faz isso em santidade, ela faz isso em dedicação. Mas o apóstolo, ele deixa claro uma coisa: santidade tanto do corpo como também do espírito. Então, nesse processo, essa responsabilidade que tem, né, o homem ou a moça solteira para com as coisas de Deus, deve ser feito com santidade, tanto no corpo como também no espírito. Não adianta ter o corpo com aparência de santidade se o seu espírito não está verdadeiramente mortificado, se o seu espírito não está verdadeiramente pensando nas coisas que são do alto. Né? Se você fala uma coisa, mas as suas atitudes revelam outra. Se você declara uma coisa, mas as suas atitudes demonstram completamente o contrário. Então não é esse tipo de capa que nós devemos ter, né, dentro do rebanho do Senhor. E, consequentemente, o versículo 35 ele vai dizer: e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que, o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Eu quero terminar aqui falando justamente desse aspecto da distração. Muitas vezes nós ficamos tão focados em uma coisa, quer seja focado no relacionamento ou focado na obra de Deus, que nos deixamos distrair pelas coisas. Ou a pessoa que está muito focada no relacionamento se deixa distrair com as coisas de Deus e se deixa distrair até mesmo com seu próprio parceiro, com seu próprio companheiro, né, ou companheira. Então não percebe os sinais, não percebe as coisas que estão acontecendo, ele não vê nada, ela não vê nada, ele não vê o que está acontecendo com ela não vê o que está acontecendo com ele ou ela não vê quem está mandando mensagem para ele constantemente, ele não vê quem está comentando as fotos dela, né, quem está mandando ou colocando, dando like em todas as fotos dela, ele não percebe nada ou ela não percebe nada. Então nós precisamos estar atento a isso também, tanto no relacionamento, como também aqueles que são solteiros. Aqueles que são solteiros, eles não podem estar distraídos para com as coisas de Deus, né? E eles também não podem estar distraídos para com as tentativas de enlaçar o homem ou a mulher de Deus. Porque muitas vezes vêm pessoas, né, tão adornadas, tão apresentáveis, formidáveis para você, aí você pode pensar: não, essa pessoa é uma pessoa de Deus, né, foi enviada por Deus, é um presente de Deus. Mas na verdade não é um presente de Deus, é um presente de Satanás. Ele só está com a embalagem bem arrumada, ele está com a embalagem bem adornada, né, e a pessoa ela termina se distraindo e perde o foco, perde o alvo, que é a eternidade. É por isso que eu quero finalizar dizendo o seguinte: o relacionamento é bom, né? Namoro é bom, noivado é bom, casamento é bom, tudo isso é bom. Mas tudo isso são alianças terrenas, são alianças que foram feitas aqui para a terra. Na eternidade, né, ninguém casa, ninguém vai dar em casamento, todos nós somos como anjos, e é lá que está o nosso tesouro. Nós devemos casar para a glória de Deus, né, almejando a eternidade. Devemos noivar para a glória de Deus, almejando a eternidade. Devemos namorar para a glória de Deus, almejando a eternidade. Devemos nos manter solteiros para a glória de Deus, almejando a eternidade. Então, o nosso foco, ele não deve estar preso apenas àquilo que é terreno, mas ele deve estar focado nas coisas que são eternas, nas coisas que não são passageiras, mas nas coisas que perdurarão para sempre, pelos séculos dos séculos, daqui a anos e anos e anos. Amém? Amém. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, eu observei que eram perguntas repetidas. Um amadinho estava mandando várias perguntas repetidas. Mas você já falou. Perfeito, então.
Não teve. É basicamente isso que eu tenho para comunicar aqui. Eu teria outros detalhes, mas eu acho que não são tão relevantes para a discussão que a gente está tendo aqui, ou aquilo que a gente está apresentando aqui. Se não tem nenhuma outra pergunta, a gente vai então encerrar. Deixa eu só olhar no direct rapidinho se tem alguma coisa, mas eu acho que não. Perfeito. Vocês que estão nos ouvindo aí, sejam muito bem-vindos, né? Muito obrigado pela participação. Claudinha, Rony está sempre conosco também, né? Todos esses que estão mandando mensagens, Santos, Emanuele, Tayla também. Deus abençoe a vida de vocês. Tem uma pergunta assim, Aleph, porque eu sei que tu já tem que sair também, né? Sim, sim. Por Pode que o falar. esperar é tão difícil? Bom, primeiro nós temos que deixar claro uma coisa, né? O projeto Eu Escolhi Esperar, né? Ou quem levanta essa bandeira Eu Escolhi Esperar, é Ah, e um o que você projeto. acha do. Porque aí você emenda. E o que você acha do namoro Sim, à corte? pronto, perfeito. Então, o projeto Eu Escolhi Esperar é um projeto para quem começa um namoro e não um projeto para quem ainda não começou o namoro. Então, o Eu Escolhi Esperar significa eu esperei, eu escolhi, né, que com essa pessoa eu vou esperar até o casamento. Não é algo antes do namoro, né? Mas esperar antes do namoro, se é essa a sua perspectiva, é algo que pode demandar, né, dificuldades, pode demandar até mesmo algumas ansiedades, mas tudo isso deve ser levado, né, de uma maneira mais proposital possível, no sentido de você ter um propósito com Deus, né, você ter ou buscar a presença de Deus de modo que ela te preencha sem a necessidade de outro, né? Você não deve buscar a felicidade em outra pessoa, né? Mas se você também, né, quer vivamente, né, se relacionar, então participe. Aqui uma dica prática, né? Participe de congressos, participe de outros lugares, visite outras igrejas. Se na sua igreja não tem ninguém, você acha que não tem ninguém realmente interessante na sua congregação, vá para outras. Nós temos 172 congregações em Feira de Santana, na Assembleia de Deus, e não falta opção, né, para você. Então, eu acho que esse esperar, ele deve ser trabalhado com oração e ação, né? Você deve orar ao Senhor para que Ele possa te guiar e também buscar, né, de alguma maneira se interagir e estar por dentro das coisas. E aqui, você falou da questão do namoro à corte, eu acho que é algo muito interessante, né? Então, o namoro à corte, se vocês, né, querem se relacionar e conseguem, né, se relacionar dessa maneira, eu acho que é o melhor modelo de relacionamento antes do casamento. Se você consegue isso, se você tem um propósito disso, né, é algo que Os realmente dois, é né? interessante, né? Os dois têm esse propósito também, tem que ter um comum acordo de certa maneira. E o namoro à corte ele pode ser de duas maneiras. Eu conheço pessoas que já começaram o relacionamento no namoro à corte, né, porque vieram de experiências passadas, né, e não queria contaminar o seu relacionamento atual, então namoraram à corte durante anos até poderem se casar, né, e graças a Deus deu tudo certo. Mas existe também uma forma de namoro à corte que como o próprio Iago Martins já falou que ele fez isso, aquela pessoa que começa um relacionamento normal, começa um namoro normal, mas quando vê que a coisa começa a esquentar, quando vê que a coisa começa a abrasar, como fala o apóstolo Paulo, a melhor solução para não terminar o relacionamento de uma maneira trágica, né, ou para não gerar uma consequência terrível, é uma imposição do namoro à corte. Então, se as coisas estão debandando, se a coisa está perdendo o controle, se o casal está perdendo o freio antes do casamento, namoro à corte, né, até que as coisas se estabilizem e possam se casar em santidade sem macular o corpo, né, da igreja. Acho que só. Você tem que sair meia-noite, né? Que você falou? Ou alguma coisa Isso, assim. exatamente, no máximo até meia-noite, que é. Ah, então tá. Então você vai cantar, né, Aleph? E orar. Tudo certinho. Ô, Jesus, vamos orar nesse momento Você para falou que ia podermos cantar. finalizar. Eu falei, quem sabe eu Existe um poderia público cantar. aguardando você soltar a voz. Hoje, me indique um hino então que eu canto e a gente Ai, ora. não sei. Você que sabe. Escolhe um.
Um hino que. Cadê sua dupla? Você ia Oh, cantar em Jesus. dupla Fernando hoje. não tá online aqui, mas Fernando tá demais, viu? Ele tinha que cantar com você, os dois aí. Já que a gente falou de prioridade, eu vou cantar prioridade, né? Não Amém, sei se cante. combina com a minha voz, mas vamos cantar essa música aqui para a gente finalizar, né? Para todo mundo rir da minha cara aí, né? Laiane que gosta, Laiane pediu para eu cantar, rapaz. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, né, bíblicas e Laiane pediu para eu cantar, é brincadeira? Bom, Sua mãe tá dizendo pra você não cair vamos lá. nessa. Mas eu E acho que ó você não para vai isso, tá espantar. Você não vai espantar as pessoas. Eu acho que não. bem baixinho, bem baixinho. É só você não E gritar. Não grita. Canta no verdade, tom verdade. assim, tipo. No tom baixo, No né? tom baixo. Vamos ver. Vai lá. Se eu ver Thaís rindo no campo da boca aí, eu já paro, viu? Prometo que não vou rir. Vamos lá. Filho, sem ter intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os seus Jesus. joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho para você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra para você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Thaís, continua. E Ninguém ninguém irá irá sentar. sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Você tava igual a metralhadora cantando. Amém. Meu Deus do céu, eu não tenho ideia do que é pássaro, eu não sou cantor. Filho, filho. Ela riu na primeira estrofe, gente. É porque você já Meu entrou Deus no do céu. filho engraçado. E eu já entrei errando a letra, né? Eu percebi aqui. Mas Ai, foi ai. boa, foi boa, foi boa. Amém. O que importa é o coração, né? De adorador, né? Aleluia. Que louvo. É É verdade. verdade, é verdade. Vai lá, então agora você vai orar por nós. Desde já eu já Amém. agradeço, tá? Você tem um compromisso. Amém. Então Estamos a gente vai juntos. orar ao Senhor, agradecendo a Graças Deus. a Deus. E aí você apresenta todos que estão na live e apresenta as cartinhas também dos jovens, das moças, dos varões que já mandaram as cartinhas. E Perfeito. aí a gente está orando por cada um. Amém, então. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Meu Pai, Deus, aqui obrigada. estamos em Tua presença para te agradecer por esse momento, Senhor. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, abençoando a vida daqueles que são namorados, noivos, casados, que estão comemorando esse dia ou que comemoraram, Senhor. Também tem a vida daqueles que estão solteiros, Senhor Senhor, mas que Jesus. buscam de alguma maneira ter um relacionamento. Pessoas que estão orando ao Senhor, que estão buscando a Tua presença por isso. Abençoa a vida dos Teus servos, Senhor. Também te pedimos por aqueles que se mantêm uma vida de solitude, que se mantêm uma vida dedicada exclusivamente ao Senhor. Que o Senhor possa dar graça aos Teus servos, que o Senhor possa abençoar aqueles que te buscam verdadeiramente, Senhor. Nós te pedimos nesse momento também pelos pedidos das cartinhas que aqui se encontram. Pessoas que realizaram pedidos, Senhor, crendo no poder da oração. Crendo que o Senhor é um Deus que realiza, que concretiza aquilo que nós pedimos segundo o teu coração. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a clamarmos a Ti, a buscarmos a Ti verdadeiramente, intercedendo por nós até com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Ainda quando nós não saibamos o que pedir ou como pedir, nós te pedimos que nós possamos verdadeiramente caminhar de acordo com a Tua vontade.
Que entre o teu desejo e o nosso desejo venha Amém. prevalecer o teu, ó Pai. Que os teus projetos, os teus planos, que são maiores e melhores que os nossos, venha ser concretizado em nossas vidas. É o que nós te pedimos vivamente nesse momento. Em nome de Jesus, meu Pai, toma aqueles que nos ouvem nessa hora. Tome aqueles, Senhor, que estão aqui nessa live precisando de uma palavra de vida, precisando de uma palavra de consolo. Pessoas que estão arrasadas e que muitas vezes se afastaram da fé, pessoas que vieram a se apartar do teu verdadeiro evangelho, Senhor, por causa de traumas, por causa de feridas, mas que querem ser reconduzidos novamente a Ti, Senhor. Eu oro por a vida dessas pessoas, e se alguém nessa condição, nesse momento, que o Espírito Santo venha tocá-lo e que venha trazê-lo de volta à Tua face, Senhor, prostrado diante de Ti. Nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor, é no nome de Jesus que nós clamamos, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém? Amém. Se alguém que ouviu essa oração e que está quebrantado, está com o coração ferido e por essa razão muitas vezes se afastou do Senhor, esse é o momento de você voltar, se reconciliar com Ele, de fazer uma nova aliança com Ele e entender que os projetos, os planos de Deus para você vai além dessa vida, vai além desse campo terreno, mas transcende até a eternidade. Deus em Cristo, continue nos abençoando, abençoe esse projeto, Thaís, que nasceu no coração de Deus, Amém. para que nós possamos declarar que em nossa casa tem vida. Amém. Amém. Obrigada. Deus continue Glória a Deus. abençoando você, viu? Grandemente. Amém, graças a Deus. Paz do Senhor. Abraço. Tchau, tchau. Paz. Tchau. Gente, nós vamos encerrar, tá bom? E segunda-feira nós estamos de volta, em nome de Jesus, como na minha casa tem vida, tá bom? Eu quero que vocês continuem orando pelo projeto, tá? Todas as cartinhas que estão aqui estão sendo apresentadas ao Senhor. Continue orando pelo Jornada do Amor. Continue orando pela minha casa tem vida. E eu tenho certeza que o Senhor continuará operando maravilhas em nosso meio, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor. Bom final de semana para vocês, tá? Então, nada de ficar triste, nem cabisbaixo, porque hoje é dia dos namorados e você não tem ninguém. Então, lembra da palavra de hoje, confia no Senhor e espera que o momento certo Deus vai prover na sua vida. Amém? Então, segunda-feira a gente está de volta, tá? A gente vai postar a agenda semanal. Acho que domingo ou segunda a gente já posta a agenda, tá? Da semana. Deus continue abençoando vocês. Bom final de semana. Descansem bem. Aproveitem bem também, tá? Deus abençoe vocês. E eu quero que vocês repitam comigo, tá? Pra gente não perder o costume. Na minha casa tem vida. Na minha casa, repete. Tem vida. De novo, na minha casa tem vida. Minha mãe tá repetindo do quarto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus no Brasil, quem impedirá? Agindo Deus no Brasil, quem impedirá? Olha o dedinho de vocês. Cadê o dedinho? Ninguém faz o dedinho aí na sua casa. Ó. Ninguém vai impedir o agir de Deus na nossa casa, na nossa família, tá? O Senhor, Ele tem liberdade para operar na minha casa, na minha família e na sua casa, na sua família também, tá bom? Então, sempre declare essa palavra profética. Na minha casa tem vida. No meu relacionamento, futuro relacionamento, terá vida em nome de Jesus. Então, profetize o milagre do Senhor sobre a sua vida, tá? Sobre todas as áreas da sua vida, financeira, né? A área material, corpo, mente, né, gente? Vida de Deus em nome de Jesus. Um abraço e não esquece de depois ir lá olhar os vídeos que a gente tem postado, acompanhar, tá? E depois olhem também o vídeo do GVT, que é Aguenta Coração. Esse hino tem falado comigo fortemente nas madrugadas. Gente, é uma dica maravilhosa. Põe esse louvor e comece a orar para vocês verem. O negócio fica bom demais, tá bom? Então, um abraço. Deus continue abençoando. Estou orando por vocês, tá? Por cada um de vocês. Se tiver algum pedido de oração específico, manda para mim no direct, que eu leio, a gente põe no caderno de oração. Se for algo relacionado a relacionamento, eu ponho dentro do envelope, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. E até segunda-feira,
se assim o Senhor permitir. Se Jesus voltar, a gente se encontra na glória, tá bom? Um abraço, tchauzinho. Isso, vida no YouTube.